Oi, pessoal. Marcos Pé aqui com vocês. Obrigado por mais essa oportunidade, obrigado pelo seu tempo em assistir a gente. Vamos aproveitar junto esse momento para a gente falar um pouco agora, dando sequência a mais um item dessa série, sobre sonhos como nossos ídolos. Pode isso, Arnaldo? Parafraseando Galvão Bueno? Eu acho que pode, né? E a gente vai ver que realmente dá. Antes de mais nada, eu queria começar com vocês com algumas perguntinhas, tá? Essa, para a nossa idade, para a idade de vocês, às vezes não é uma coisa muito presente, mas eu tenho certeza que todo mundo já escutou o que você vai querer ser quando crescer, quais são os seus sonhos. Então, estou seguindo a máxima aqui, tá? Quais são os seus sonhos? Como você pensa em realizá-los? O que você faria para realizá-los? Você precisa mudar alguma coisa hoje na sua vida para buscar esse sonho, esse objetivo que você tem? Para falar sobre isso, eu queria trazer um pouco da história de José aqui. José, lá em Gênesis 13, a gente começa a ver a história dele, com ele sendo filho caçula de Jacó. Jacó tinha ele em grande conta, tratava ele diferenciado mesmo. Todo mundo que é pai sabe que isso não é muito legal, nunca dá certo. E não deu certo com José também, né, claro. Bom, é importante, o que a gente vai analisar da história de José? José começa a contar para os irmãos dele sobre uns sonhos que ele estava tendo. Então ele fala assim, eu tive um sonho, chegava para os irmãos dele, os irmãos lá trabalhando, e ele na suavidade chegava assim, falava, eu tive um sonho em que a gente estava colhendo trigo, mas o meu feixe de trigo se elevou e os outros feixes que estavam em volta se curvaram. E aí, coincidentemente, o número de feixes era o número de irmãos, né? Bom, não contente com isso, ele chega e conta para o pai dele a mesma história, com um personagem a mais, como se os pais estivessem se dobrando diante... Noves fora nada, a ideia era essa, né? Era todo mundo se dobrando na frente de José. Bom, como que a gente pode analisar esse sonho? Eu acho que existem duas visões que a gente pode ter, né? A primeira delas é a gente olhar esses sonhos de José sobre essa ótica aqui, né? Da grandeza perante os demais e como estes lhe prestavam reverência. E o outro seria se a gente olhasse assim, poxa, na verdade, ele tem grandes objetivos. Ele sonha em ser mais do que ele é, mais da onde ele está, né? Se a gente pensar, puxa, irmão caçula, né? Último na fila da herança, de repente pode ser uma coisa interessante. Bom, vamos começar então pela parte que mais dói. Vamos puxar uma seta para a esquerda aí e vamos falar da soberba de José. Imagina você lá no grupo da escola com seus amigos, chega um cidadão, vira para você e fala assim, cidadão do seu grupo, está junto, seu amigo, você é o chefe de todo mundo e todo mundo vai curtir tudo que eu falo. Você é o dono da empresa e todos vocês vão trabalhar para mim. Vou ter uma casa maravilhosa e vocês vão morar de aluguel. Estou brincando, né? Mas é sempre aquela história de a pessoa chegar e vender um sonho em que ela é mais do que os outros. Vender um sonho em que ela é maior do que os outros. Vender um sonho em que ela realiza mais, principalmente em função dela mesma. Poxa vida, né? Quem que gosta? Quem que gosta? Ninguém gosta. Nosso Deus tornou-se nosso orgulho. Se a gente tem uma visão dessa dos nossos sonhos, se a gente está olhando os nossos objetivos de vida com essa visão de eu consigo, eu faço, eu quero, dificilmente vai dar certo. A gente vê inúmeras histórias na Bíblia de José, inclusive, onde quando o centro do seu grande objetivo é você, e você não consegue enxergar além disso, você está tirando quem da jogada?
Né? Você está tirando Deus. Se você tira Deus da jogada, você existe sem Ele? Não existe. Então, não dá certo. Esse é um dos motivos em que, se a gente respondendo ao nosso querido amigo Galvão Bueno lá, né? Pode isso, Arnaldo? Dá para um sonho ser seu ídolo? Dá. A gente acabou de ver. Né? O sonho o seu objetivo centralizado em você mesmo, o seu objetivo como sendo a única coisa que te importa nessa vida. A gente pode extrapolar isso até para casos em que, como eu tenho esse objetivo, como eu tenho esse sonho, todos à minha volta têm a obrigação de me guiarem a ele, né? Porque, poxa vida, por que não? Então a gente está se esquecendo do caminho, focando só no fim, e a gente começa a fazer uma série de escolhas na nossa vida que começam a complicar bastante os resultados finais. Quando Maquiavel disse o fim justificam os meios, ele traduziu uma existência daquele período que não tem nada a ver com o nosso objetivo final, mas que mostra o tipo de escolha que algumas pessoas, quando colocam a existência delas atrelada à realização desse sonho, à realização de um objetivo, como você começa a fazer escolhas que nem sempre estão alinhadas com a vontade de Deus para você. E é nesse momento em que o sonho vira o seu ídolo. Essa é a parte complicada, tá? Vamos agora falar de uma parte mais, vamos dizer assim, da parte boa do sonho de José. José via que ele poderia ser mais do que ele era naquele momento. Ele poderia ir além do que ele tinha naquele momento. Vamos olhar assim que, na verdade, José estava sonhando com grandes objetivos, grandes coisas na vida dele. Justo. Provérbios 19, 21. O homem sonha e faz planos, mas Deus sempre realiza a sua vontade. José, com esses sonhos de grandeza que ele conta, ele acaba sendo traído pelos irmãos, vendido como escravo, passa anos de servidão no Egito, numa realidade muito complicada e muito diferente da que ele tinha. E aí? Será que a gente pode olhar tudo isso como Deus dando uma grande lição de humildade para ele? Também podemos, né? Mas vamos olhar sobre a ótica desse versículo de Provérbios. Você já imaginou esse menino chegando com o tamanho do poder que ele chega quando a história dele acaba? Quando a história dele acaba, minto, né? Mas quando a história dele se desenrola, onde ele, através de muita competência, consegue ajudar o Egito a passar por um dos períodos de grande fome que ele teve. Você já imaginou aquele menino que chegava falando para os irmãos que era mais do que eles? O que ia acontecer naquele período? Deixa eu trazer para vocês mais um ponto. Gênesis 45:5. Estamos chegando lá num dos pontos da história de José, onde ele se reencontra com os irmãos, ele se apresenta. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus está fazendo o que nesse momento? O que Deus mostrou que fez na história de José? Deus primeiro alinhou os sonhos de José, os sonhos de grandeza de José, com os objetivos maiores que Deus tinha para a vida dele, que era quem? Salvar e abençoar pessoas. Só que dava para José com aquele coração que ele tinha quando ele contava as histórias de grandeza dele, ser esse cara? Não dava, né? Ele precisava de muito mais maturidade. Como que ele chegou nessa maturidade? Passou por várias dificuldades e se manteve fiel. Fidelidade a quê? Aos sonhos que ele tinha de grandeza? Não. Fidelidade a Deus. Fidelidade aos mandamentos de Deus. Então, ele não mente quando ele vai falar para Faraó dos problemas. Ele não conta
ele não cede às demandas da mulher de Potifar, às investidas da mulher de Potifar, não sei, certo? Ele se mantém fiel a Deus. Ele se mantém fiel no caminho, independentemente do fim aonde ele ia chegar. Eu queria trazer mais um pontinho nessa trajetória que a gente está falando agora da vida de José, aonde ele passa esse perrengue, né, de ter sido preso e tudo mais, até ele chegar naquele momento culminante de poder reatar os seus laços com os irmãos dele. Bom, Romanos 5, de 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por que eu trouxe isso? Nós já falamos da fidelidade que José demonstrou. Mas agora nós precisamos falar da perseverança que ele demonstrou durante todo esse período. E o que sustentou essa perseverança? A perseverança que gerou esperança na realização dos sonhos dele? Não. Essa esperança, ela está pautada na certeza que o caminho que ele está trilhando é o caminho que Deus está escolhendo para ele trilhar. Por que ele tem essa certeza? Porque ele não está se desviando dos mandamentos de Deus nesse caminho. Então, os fins justificam os meios? Não. Não. A gente está vendo, José, para ele, o importante foi se manter fiel a Deus. E como que ele conseguiu isso? Sustentado pela esperança de que aquele caminho era o caminho de Deus para ele. É a esperança não na realização dos nossos objetivos, mas é a esperança de que Deus está por trás de nós em todo esse caminho. Bom, o assunto é bom, então vamos derivar mais um pontinho aí que eu acho pontos bons, né, de toda essa história. Quando José fez a primeira revelação lá para o faraó, ou quando José foi trabalhar na casa de Potifar, ele foi recebido de braços abertos e a galera, pô, cara, ainda bem que a gente tem você aqui, você é o cara. Lógico que não. Né, gente? Trabalhou muito, ralou muito. Vamos pegar um outro personagem aí que eu acho, nossa, assim, a história desse cara ali me sustentou em alguns momentos. Daniel, quando ele vai lá para a Babilônia, ele não chega ovacionado. O povo não fala assim, caramba, abençoado seja Daniel que chegou aqui. Lógico que não. Trabalha muito, rala muito. Não é fácil. Tem que se posicionar, ele tem que se posicionar, uma palavra bonita que o pessoal tem usado bastante, contra a cultura vigente inúmeras vezes. E se a gente olhar o horizonte de tempo que levou para Deus fazer a obra que era necessário na vida dessas pessoas e usá-las para honra e glória, foi rápido? Pô, não foi, né? Sempre existem dois componentes essenciais, tempo e trabalho. Gostaria de lembrar que em tempo, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Resumindo, sonhe alto, mas não seja sempre você o centro dos seus sonhos. Seja humilde e temente a Deus para entender a vontade dele na sua história. Na história de Deus, na história da humanidade, na sua história perante a sua família, na sua história perante um monte de lugar. A gente pode argumentar que esse H maiúsculo aqui não faz muito sentido, mas eu queria dar uma ênfase na questão que Deus vai atuar por você, não só nas suas realizações, e é isso que a gente está vendo aqui, mas
em toda a história à sua volta. Persevere. Nutra-se de esperança e lembre-se que tudo acontece a seu tempo. Assim, a gente falou aqui de coisas muito difíceis. Primeiro, o fim para o qual você está aqui não é para as suas realizações. Mas você precisa ter planos e objetivos grandes, porque você é digno deles e é capaz de realizá-los. Você precisa ter esperança. A esperança é intangível. A esperança de que Deus está com você em cada passo do seu caminho, e cada passo do seu caminho está sendo orientado para você realizar o objetivo dele na sua vida. O objetivo dele na sua vida. Duas coisas complicadas. Eu queria finalizar trazendo a missão. Avalie os seus sonhos. Eles se alinham ao propósito de Deus? Spoiler. Se você não vê que você está amando a Deus e nem ao próximo como a si mesmo, na caminhada que você está realizando para buscar esse sonho, te parece? Não, né? Não parece. Não parece que você está alinhado com os objetivos de Deus. Ore e persevere. Ore, porque é através da oração que Deus consegue falar aos nossos corações e nós aos corações dele, abrindo os nossos sentimentos. Persevere. Né? De novo, Romanos 5, 3-5. Persevere, porque é a perseverança que forma o seu caráter, que te dá esperança. Esperança que Deus está junto com você e trilhando com você todos esses caminhos. E tudo que acontece nele vem dele. Saiba usar os seus sonhos para alcançar e abençoar vidas. Gênesis 45:5, depois de ter vivido tudo aquilo com grande José, depois de ter vivido tudo aquilo com grande maturidade no coração, vira para os irmãos dele e é capaz de analisar o processo histórico pelo qual ele passou e falou assim: fez-se aqui a vontade de Deus. E é isso, pessoal. A joia, 3 coisas para vocês refletirem e, óbvio, né? Agirem. Até mais. Tenha aí um bom final de dia para todo mundo.